Sente o drama, temos uma obra a todo vapor por aqui. O cenário mostra bem o estado da obra. Projetos na parede, amostra de tintas sendo feitas, banheiros sendo reformados, instalações novas por todo o andar, enfim, é uma reforma total de um projeto muito bacana que eu vou mostrar para vocês hoje e também apresentar algumas soluções bacanas de obra, de processos construtivos. Já faremos o nosso tour para vocês verem tudo bem de pertinho. Mas antes eu quero começar pela entrada da empresa, pela recepção. Aqui atrás de mim tem a porta de vidro original, que será substituída por uma nova esquadria, seguindo o padrão de todas as demais que nós usaremos internamente. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Do lado de cá, nós teremos uma lona tensionada retroiluminada com o nome da empresa Silcado. É uma estratégia que eu já usei em outros projetos e adoro, porque a gente une estética com iluminação, traz um ar mais aconchegante, mais acolhedor para esse espaço, enfim, uma solução que eu adoro. E do lado de cá, nessa parede que já recebeu uma amostra de tinta, teremos uma marcenaria também muito especial, uma das soluções mais legais desse projeto para mim. Vamos revestir essa parede com ripas de MDF no tom grafite, o fundo será apenas pintado, como vocês estão vendo. Então essas ripas, elas vêm encostadas na parede, depois elas fazem uma curva só pelo lado de dentro e seguem retas, criando uma divisão da recepção para a área de trabalho. E aqui ao lado, obviamente, ficará uma passagem generosa. Pelo lado de cá, o lado de quem está olhando daqui para cá, essa marcenaria ela vai ser retinha, tocando essa parede aqui ao lado. Mas aqui no meio nós teremos a logo da empresa como se fosse incrustada nesse ripado. Uma solução muito bacana, de difícil execução, mas que depois, lá no final dessa série, quando a marcenaria estiver sendo montada, eu mostrarei em mais detalhes para vocês. Agora sim, eu vou pegar a câmera para a gente rodar e vocês entenderem todo o restante. Da recepção, então, nós temos acesso a uma grande área de trabalho, a um open space. Aqui teremos muitas mesas. O espaço originalmente era aberto até lá no fundo. Aqui nós teremos algumas cabines individuais para treinamentos, para conversas particulares. Aqui no fundo já existia uma copa que nós mantivemos. Ela está sendo reformada, obviamente, virou um depósito temporário de materiais aqui. Faremos algumas intervenções legais, estéticas, mas aqui tem uma solução que foi muito interessante. Faltava um espaço para uma geladeira nessa copa, porque aqui a gente vai ter uma mesa bacana, com cadeiras, paredes trabalhadas, coloridas, mas a gente não queria uma geladeira aqui no meio do caminho. Então, nós empurramos essa parede que fica ao lado da porta um pouquinho para trás, roubando uma área de circulação lá. Aqui a gente vai conseguir encaixar a geladeira e mais um armário de apoio. Agora, aqui atrás, então, da copa, nós tínhamos 2 banheiros, que serão os banheiros femininos. Fechamos isso com uma parede nova de drywall, para criar aqui uma área também para escaninhos. Aqui é a parede que eu mostrei da geladeira, isso aqui ficava lá atrás. Agora veio para frente, mas o suficiente para que a gente tenha escaninhos aqui no fundo. Temos uma circulação e continuaremos tendo 2 banheiros que estão sendo completamente reformados. Aqui dentro, as paredes originalmente já eram de drywall e eram revestidas com uma pastilha branca. A gente não consegue aproveitar essa chapa de drywall, não dava para tirar o revestimento e manter a chapa atrás. Então o que é feito? É retirada a chapa junto com o revestimento e depois é colocada uma nova chapa fechando a estrutura existente. Teremos então esse corredorzinho de circulação, isso tudo agora vai receber carpete, o mesmo carpete que nós teremos na área de trabalho. Aqui ao lado existia uma pequena sala e uma sala de reunião. Isso agora recebeu uma nova configuração, nós temos 5 salas menores, salas de gerentes, com fechamento em drywall também. E a frente de todas essas salas será com divisórias acústicas, aquelas divisórias com persianas que a gente consegue regular a visibilidade de dentro para fora, que eu já mostrei aqui no canal também. Porém na cor preta, com persianas pretas. Agora, antes de chegar lá no fundo, eu já vou parar aqui para mostrar a planta, porque eu acho que vocês vão entender melhor. Essas aqui são as plantas de obra, vejam só. Quase nunca eu mostro isso para vocês.
Deixa eu ver por qual que eu começo. Vou começar pela de layout, claro. Entrada. Aqui tá faltando o desenho da marcenaria. Ela tá aqui numa outra planta, mas tudo bem. Entrada com a recepção, a área de trabalho que eu contei, 3 cabines, a copa, a geladeira com armário do lado, o escaninho dentro do banheiro feminino. Então nós temos uma área fechada e 2 banheiros dentro dessa área. Do lado de cá, há 5 salas de gerente com fechamento em vidro. No meio do espaço, a gente tem um outro bloco de alvenaria, de áreas molhadas, que seriam mais 2 banheiros, que vão ser os masculinos, e uma área de CPD. Depois, mais um espaço de trabalho aberto. Aqui no fundo, um espaço de trabalho aberto. E aqui, bem em frente a essa circulação, a sala da presidência e ao lado, a sala de reunião. Tudo isso aqui é novo. No espaço existente, a sala de reunião era aqui, tinha algumas coisas diferentes, não existia essa sala, enfim, daqui a pouco eu chego lá para mostrar. Mas tá aí o resultado do layout, acho que vocês vão entender melhor. Outras plantas, planta de demolição, planta de forro, planta de pisos, iluminação, enfim. Não vou mostrar tudo para não ficar muito longo o vídeo, mas seguimos com o nosso tour, porque daqui a pouco eu quero falar mais de coisas técnicas. Assim como os banheiros femininos, os masculinos também estão sendo todos reformados. Então já começou o assentamento do piso. Teremos piso e paredes em porcelanato no mesmo tom. Vou deixar imagens dos banheiros para vocês verem. Esse outro é igual. Aqui a gente trocou tudo. A única coisa que vai ser aproveitada é o vaso que tá ali fora, vocês já viram. A área técnica do CPD, onde fica o rack e de onde saem todas as instalações. Então esse aqui é o rack. Daqui são distribuídos todos os fios, tudo que a gente vai alimentar, máquinas, mesas, enfim. É o coração da empresa, da parte de instalações da empresa. Aqui nós tínhamos uma sala de reunião, existia uma divisória de vidro que foi retirada, o carpete foi todo retirado, será substituído por carpete novo. Esta parede aqui ficava aqui, neste alinhamento. Olha só, a gente consegue ver resquícios do que era antigamente, tá vendo? Estão vendo a marca do drywall? Agora ele foi para lá, porque a gente precisava de mais largura aqui e queríamos este alinhamento também. A sala da presidência que eu falei que não existia, então parede de drywall nova, Ah, aqui eu não mostrei, mas nós criamos um pequeno lavabo aqui no meio, entre a sala de reunião e a sala de diretoria. Esse lavabo vai dar um conteúdo técnico bem bacana, porque eu vou mostrar para vocês na hora da execução como que a gente conseguiu resolver o esgoto, né? Temos um vaso sanitário aqui e uma pia com cubo esculpida aqui, mas nós não tínhamos como levar esse esgoto por baixo até os banheiros. Então nós levaremos por cima, teremos uma bomba dentro de um armário que fica pelo lado de cá. Essa bomba joga esse esgoto para cima, a tubulação vai pelo entreforro até chegar na rede de esgoto lá do outro lado. Mas isso vai ser mais bacana mostrar quando estiver sendo executado. Aqui é a nossa nova sala de reunião. Quero mostrar imagens também em mais detalhes, porque vai ficar incrível. Toda essa parede aqui vai ser revestida com material acústico. Criamos um mapa do Brasil em material acústico também. E em cima desse mapa, a marcação de onde a empresa atua, onde é a mina, na verdade. É uma empresa de mineração, onde é a mina que eles estão explorando agora. Aqui no fundo, para esconder esse pilar, esse desnível e a porta de acesso a uma área técnica, nós vamos usar também materiais acústicos, alguns fixos, mas esse de cá, de correr, para que a gente mantenha, obviamente, o acesso à área técnica. Lá no fundo vai continuar a área de trabalho, uma área aberta. Mas o que a gente tem para observar aqui de importante, então? Mais detalhes construtivos que eu quero mostrar para vocês. A primeira coisa é o seguinte, nós tínhamos forro acústico removível em praticamente todo o andar. Esse forro ele será mantido, inclusive com a iluminação existente, por uma questão de custo, de aproveitamento do que a gente tinha. Mas em alguns locais, esse forro ele foi removido temporariamente para que a gente conseguisse fazer as intervenções necessárias. Como, por exemplo, os septos das divisórias de vidro. O que é isso?
Esse forro acústico, ele é rebaixado em relação à laje e ele não consegue sustentar essa nova esquadria de vidro que nós vamos colocar. A gente precisa fazer uma caixa estruturada que vai não só receber essa esquadria, então ela vai ser parafusada aqui embaixo. Aqui ainda falta uma placa de gesso para ser colocada, mas vocês conseguem enxergar o perfil metálico, que é onde a esquadria vai ser parafusada. Então isso tudo é estruturado com placa de gesso de um lado ou de outro. E lã de vidro aqui dentro, para que a gente tenha também uma vedação acústica da área de fora para a área de dentro. Se eu coloco só esse perfil metálico, por exemplo, e não faço esse septo até a laje, eu não tenho uma boa acústica do lado de dentro dessas salas. Não adianta eu colocar uma divisória acústica e deixar o som passar pelo entreforro. Eu estou perdendo parte do meu investimento. Então, a gente sempre faz isso. Os septos, eles vão até a laje, vejam só. Temos um perfil parafusado lá na laje, perfis verticais. Outro aqui embaixo no nível, na altura que a gente precisa. Lã de vidro aqui dentro, depois eu vou mostrar isso ali para vocês em outro local. E aí sim a gente vem com a divisória, garantindo a nossa vedação acústica entre os espaços. Isso é super importante. Todas as paredes que nós criamos também entre essas salas são paredes acústicas. E como que a gente faz isso? A gente utiliza, olha só, isso aqui é uma chapa do gesso. Por dentro dessa parede, a gente tem essa mesma estrutura que vocês viram no septo aqui dentro. Só que ao invés da gente revestir essa parede só com uma chapa, a gente coloca duas chapas de um lado e duas chapas do outro lado. Porque aí a gente tem uma condição de isolamento muito maior e muito melhor. Olhem só, uma parede aberta com essa lã de vidro. Esse é o material isolante que eu falei que precisa ir dentro da parede. Ou seja, entre cada perfil metálico, é colocado essa manta. A gente vai usar lã de vidro. Existem densidades específicas também, densidades diferenciadas, depende de cada demanda. A gente sempre conta com o apoio de uma consultoria de acústica. Eu já falei sobre isso para vocês aqui em outros projetos corporativos que eu mostrei. É super importante. Aqui no fundo, a mesma coisa. Olhem só. Aqui a gente tem um exemplo. Do lado de cá ainda não tem o gesso. A estrutura de alumínio que vai estruturar a parede. Já temos a primeira placa colocada do lado de lá, até lá em cima, até a laje. E aqui eles já começaram a colocar a segunda placa, uma sobre a outra. Estão vendo? Estrutura, primeira placa, segunda placa. Isso sim é uma parede acústica bacana. O mesmo fechamento vai acontecer nas outras salas. Então, são cabines, isso aqui também é bacana, uma parte funcional do projeto. Vale a pena a gente fazer um parênteses aqui no vídeo para eu explicar um pouco do conceito dessas cabines para vocês. Aqui nós temos 3 cabines pequenas, com 1,20 m de largura, mas elas são compridas, tem mais ou menos 2,5 m. Por que nós temos esses espaços fechados individuais? Porque, como vocês viram, todas as pessoas trabalham em áreas abertas. Com exceção das salas de gerente, de presidência e reunião, todo mundo trabalha em área aberta. E, às vezes, existem necessidades ou de uma conversa particular no telefone, ou de um treinamento, de uma reunião mais particular também, que não é feita na área de trabalho. Nesses casos, as pessoas se deslocam até as cabines e usam as cabines por um tempo determinado, um tempo mais curto, e depois voltam às suas posições. Isso é muito funcional. Em praticamente todos os últimos projetos corporativos que nós fizemos, nós levamos essas soluções, ainda que de modo diferente. Nesse caso, aproveitamos o fundo de uma sala para criar as 3 cabines. Mas já fizemos também essas cabines soltas dentro do espaço, como se fossem cabines telefônicas mesmo. Uma solução que eu adoro e muito criativa. Aqui nos banheiros femininos tem uma solução que eu quero mostrar para vocês também. Vejam que a gente tinha um desnível dessa área de cima, que antes não era fechada aqui, para a área do banheiro propriamente. Agora nós incluímos essa parte na área do banheiro. A porta vai ser aqui.
camuflada na marcenaria que a gente tem aqui na frente. Então, é um pouco estranho nessa área, com o mesmo piso, que agora vai ser carpete, uma área de trocar de roupa, enfim. A gente tem esse desnível, é estranho esse desnível. O que a gente vai fazer? O desnível é pequeno, são 5 centímetros. E nós temos essa distância aqui até a porta do banheiro. Então, a gente vai criar uma pequena rampa, pouco inclinada, uma rampa suave aqui. O carpete vem retinho, segue a rampa e depois chega no nível do piso, suavizando, evitando um trupicão. Acho que vai ficar bem mais agradável. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe que para mim faz toda a diferença. Eu comentei que nós temos forro acústico em todos os espaços. Original, já tínhamos esse forro. Aqui na recepção nós teremos um forro de gesso, totalmente novo. Não é um espaço que precisa de uma acústica especial, é um espaço só de passagem, embora a gente tenha ali no fundo 2 poltronas de espera, é para uma estadia muito rápida. Então, a gente vai estender esse forro da recepção até essa parte do forro existente. Não teremos esse recorte no forro. Vejam que a modulação dele são peças mais largas, retangulares. A gente teria uma fiada pequena dessa peça, recortada, chegando nessas divisórias de vidro, que são muito nobres. Então optamos por seguir com o forro de gesso aqui, criando essa faixa na frente de todas as salinhas e bem na divisão do forro de gesso com o forro acústico, nós teremos um perfil LED bem fininho. Criando uma linha de luz lá da ponta, passando na frente de todas as salas, passando na frente da recepção também, até lá na copa. Isso vai ficar super lindo, não é um investimento muito alto, é uma faixa pequena de gesso, a gente está mantendo quase tudo do existente, mas isso faz muita diferença na estética do projeto. Uma outra adequação que nós sempre temos que fazer nos projetos corporativos é referente ao incêndio. Essa rede pintada de vermelha é a rede de prevenção e combate a incêndio. Esse biquinho aqui é chamado de sprinkler e é por onde sai a água em caso de incêndio, em caso de emergência. Quando a gente mexe no layout dessa forma que nós estamos mexendo, criando novos espaços, fechando esses espaços, na verdade, né, criando novas salas, a gente precisa fazer uma adequação dessa rede, porque todos os espaços precisam de um número determinado de sprinklers, a gente precisa saber se o posicionamento, se o que ficou para fora, por exemplo, atende. Vamos supor, olha só, aqui ainda ficou bacana, né? Ficou um sprinkler praticamente no meio da nossa circulação, mas ele poderia ter ficado, por exemplo, encostado nessa parede de cá, e aí a gente teria que adequar esse ponto também. A gente leva esse projeto para um profissional especializado, ele desenvolve o projeto de prevenção e combate a incêndio e depois a gente executa isso tudo na obra. Eu fico andando pela obra e pensando o que eu posso mostrar para vocês. O que seria mais interessante, o que vocês teriam curiosidade. São tantas coisas, são tantos detalhes, né, gente? Eu adoro tudo. Eu adoro parar, reparar o encaixe das instalações, como que elas são fixadas no teto. Às vezes tem diferença de uma obra para outra, enfim. Depois vocês podem me contar o que vocês têm mais curiosidades, se tem dúvidas também, que eu mostro isso tudo em mais detalhes nos próximos vídeos, tá bom? Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito, isso é super importante pra gente. Ativa também o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.